Na letra G, nós temos 18.280 dividido por 6. Então, vamos lá, ó. 1, dá para dividir por 6? Não, porque é menor. Então, vamos pegar o segundo número. Agora, 18, dá para dividir por 6? Sim. E por qual número? Por 3. Porque 3 vezes 6 são 18. Então, vamos colocar o 18 embaixo do 18. 18 menos 18, isso aqui é igual a zero. Agora, zero, dá para dividir por 6? Não. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós baixarmos o próximo número. Então, vamos colocar o 2 aqui embaixo e fazer a seguinte pergunta. 2, dá para dividir por 6? Não, porque 2 é menor. Mas vocês não podem esquecer, todas as vezes em que nós baixamos um número, nós temos que dividir. Nós não baixamos o número 2, então nós temos que dividir. Ou seja, aqui nós temos que pôr zero, porque 0 vezes 6 é igual a zero, e 0 é menor que 2. Ó, 2 menos 0 é igual a 2. Agora, 2, dá para dividir 6? Não, porque é menor. Então, ó, primeiro passo, tem número para baixar? Sim, o número 8. Então, vamos baixar esse número. Então, 28 dá para dividir por 6? Sim. E por qual número? Por 4. Porque 4 vezes 6 são 24. Agora, 8 menos 4 é igual a 4 e 2 menos 2 é igual a 0. Agora, novamente, 4 dá para dividir por 6? Não, porque é menor. Então, o primeiro passo, o que nós temos que fazer? Nós temos que baixar o próximo número. O próximo número é o 0. Então, agora nós temos 40 dividido por 6. Tem como? Sim, porque o 40 é maior que o 6. Então, nós temos que pensar 6 vezes que número que me dá 40 ou chegar próximo. Nós sabemos que 6 vezes 6 são 36. E 6 vezes 7 são 42. Ou seja, o 7 ultrapassou. Então, nós temos que utilizar o número 6. Então, ó, aqui vai ficar 36. 40 menos 36 tem resto 4. Agora, novamente, 4 dá para dividir 6? Não, porque é menor. Primeiro passo da divisão. Tem número para baixar? Não. Então, quando não tiver número para baixar, o que nós temos que fazer? Devemos colocar uma vírgula aqui no nosso quociente e acrescentar um zero aqui no nosso resto. Agora, nós temos 40 dividido por 6. Na tabuada do 6, 6 vezes que número que me dá 40 ou chega próximo? Nós sabemos que é o 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. E agora, 40 menos 36, restam 4. Agora, esse procedimento sempre vai ficar se repetindo. Por quê? Nós sempre vamos ter resto 4 e aqui no nosso quociente sempre vai ficar colocando o número 6. Isso é chamado de dízima periódica. Ou seja, sempre quando isso acontecer, a gente vem aqui, ó, e coloca 3 pontinhos. Por que nós utilizamos isso? Para simbolizar que esse número 6 ele vai ficar se repetindo infinitamente. Enquanto você continuar esta conta, o procedimento será o mesmo. Agora, na nossa letra H, nós temos 10.103 dividido por 5. Então, vamos lá. 1, dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Então, agora vamos pegar o próximo número. 10, dá para dividir por 5? Sim, porque é maior. Então, vamos lá. 5 vezes que número que me dá 10 ou chega próximo? Nós sabemos que é 5 vezes 2, porque 5 vezes 2 são 10. Então, a gente coloca o 10 aqui embaixo. 10 menos 10 é igual a 0. Agora, 0, dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Então, o primeiro passo da divisão, o que nós temos que fazer? Nós temos que baixar o próximo número. Agora, 1, dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Todas as vezes em que nós baixamos um número, nós temos que dividir. Ou seja, 1 não dá para dividir por 5, mas nós precisamos dividir porque nós baixamos esse número. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o zero aqui, porque 0 vezes 5 é igual a 0. E vamos montar essa subtração. 1 menos 0 é igual a 1. Agora, novamente, 1 dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Então, o primeiro passo da divisão é nós fazermos o quê? É nós baixarmos o próximo número. E o próximo número é o 0. Agora, 10 dá para dividir por 5? Sim. E por qual número? Por 2.
Porque 2 vezes 5 são 10. Então, vamos colocar o 10 embaixo do 10. 10 menos 10 são 0. 0, dá para dividir por 5? Não. Então, primeiro passo da divisão, o que nós temos que fazer? Nós temos que baixar o próximo número. Então, vamos colocar o 3 aqui embaixo. 3 dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Só que todas as vezes em que nós baixamos um número, nós temos que dividir. Que número que nós temos que colocar aqui no nosso quociente? Nós temos que colocar o 0. Porque 0 vezes 5 é igual a 0. Então, quanto que é 3 menos 0? É igual a 3. Agora, novamente. 3 dá para dividir por 5? Não, porque é menor. Então, o que nós fazemos? Primeiro passo. Tem número para baixarmos? Não tem. Quando não tiver número para baixar, o que nós fazemos? Nós colocamos uma vírgula aqui no nosso quociente e acrescentamos um 0 no nosso resto. Agora nós temos 30 dividido por 5. Dá para nós dividirmos? Sim. E por quanto? Dá para nós dividirmos por 6, porque 6 vezes 5 são 30. E quanto que é 30 menos 30? É igual a 0. Ou seja, 10.103 dividido por 5 é igual a 2020,6. Na letra I, nós temos 30.729 dividido por 8. Então, 3 não dá para dividir 8, porque é menor. Então, agora nós pegamos o próximo número. 30, dá para dividir 8? Sim, porque é maior. 8 vezes que número que me dá 30 ou chega próximo? Nós sabemos que 8 vezes 3 é igual a 24. E nós sabemos também que 8 vezes 4 é igual a 32. Ou seja, 32 é maior, nós não podemos utilizar. Então, que número que nós vamos colocar aqui no quociente? Então, nós iremos colocar o número 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Coloco 24 embaixo do 30. E agora nós efetuamos essa diferença. 30 menos 24, isso aqui nos resta 6. Agora, 6 dá para dividir por 8? Não, porque é menor. Primeiro passo da divisão, tem número para baixar? Sim, então vamos baixar esse número. Agora, 67 dá para dividir por 8? Sim, porque é maior. E 8 vezes que número que me dá 67 ou chega próximo? Nós sabemos que 8 vezes 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. 67 menos 64, isso aqui é igual a 3. Agora, 3 dá para dividir 8? Não, porque é menor. Então, primeiro passo da divisão, baixa o próximo número. Vamos colocar o 2 aqui embaixo. Agora, 32 dá para dividir por 8? Sim, aqui, ó, 8 vezes 4 é igual a 32. Então, vamos colocar o 4 aqui embaixo e o 32 aqui de baixo. E vamos efetuar essa subtração. 32 menos 32 é igual a 0. 0 dá para dividir 8? Não. Então, o que nós fazemos? Baixamos o próximo número. 9 dá para dividir 8? Sim, porque é maior. E por quantas vezes? Por uma, porque 1 vezes 8 é igual a 8. 9 menos 8 é igual a 1. 1 dá para dividir 8? Não, porque é menor. Então, o que nós fazemos? Primeiro passo, tem número para baixarmos? Não. Então, quando não tem número para nós baixarmos, o que nós fazemos? Nós colocamos uma vírgula aqui no nosso quociente e acrescentamos um 0 aqui no nosso resto. Agora, 10 dá para nós dividirmos por 8. 8 vezes que número que me dá 10 ou chega próximo? Nós sabemos que é 8 vezes 1. 8 vezes 1 é igual a 8. E quanto que é 10 menos 8? Isso aqui é igual a 2. 2 dá para dividir 8? Não, porque é menor. Como não tem nenhum número para nós baixarmos, qual que seria o segundo passo? O segundo passo, nós seríamos acrescentar uma vírgula, só que como aqui já tem uma vírgula, a gente não precisa colocar outra vírgula. E nós acrescentamos um 0 aqui no nosso resto. Agora, 20, dá para nós dividirmos por 8? Sim. E por qual número? Por 2. Porque 2 vezes 8 é igual a 16. E agora nós efetuamos essa subtração. 20 menos 16, isso aqui é igual a 4. Agora, 4 dá para dividir por 8? Não, porque é menor. Como nós já sabemos que não tem número para nós baixarmos, o segundo passo seria, novamente, nós colocarmos uma vírgula aqui no nosso quociente e acrescentarmos um 0. Só que nós não vamos pôr vírgula aqui porque já temos uma vírgula. 40 dá para dividir por 8? Sim. E por qual número? Por 5, porque 5 vezes 8 é igual a 40.
E 40 menos 40, isso aqui dá resto zero. Ou seja, o resultado de 30.729 dividido por 8 é igual a 3.841,125. Agora, na letra J, nós temos 16.097 dividido por 8. 1 não dá para dividir por 8, porque é menor. Então, agora nós pegamos o próximo número. 16 dá para dividir por 8? Sim, porque é maior. 8 vezes que número que me dá 16? Nós sabemos que é 8 vezes 2. E 8 vezes 2 é igual a 16. Então, nós colocamos 16 embaixo do 16. E agora fazemos uma subtração. 16 menos 16 é igual a zero. Zero dá para dividir por 8? Não. Então, o primeiro passo da divisão, o que é? É nós baixarmos o próximo número. O próximo número é o zero. Aí a gente tem que fazer novamente a pergunta. Zero dá para dividir por 8? Não. Só que lembre-se, todas as vezes em que nós baixamos um número, nós temos que dividir. Nós iremos colocar um zero aqui no nosso quociente, porque 0 vezes 8, isso aqui é igual a zero. E quanto que é 0 menos 0? É igual a zero. Aí, novamente, 0 não tem como dividir por 8. Aí, o primeiro passo da divisão, tem número para baixar? Sim, então vamos baixar o próximo número. Vamos colocar o 9 aqui embaixo. Agora, 9 dá para dividir por 8? Sim. E por qual número? Por 1, porque 1 vezes 8 é igual a 8. Agora, vamos fazer essa subtração, ó. 9 menos 8, isso aqui é igual a 1. 1 dá para dividir por 8? Não, porque é menor. Primeiro passo da divisão, o que nós temos que fazer? Temos que baixar o próximo número. 17, dá para nós dividirmos por 8? Sim, porque é maior. Então, 8 vezes que número que me dá 17 chega próximo? Nós sabemos que é 8 vezes 2, porque 8 vezes 2 são 16. E quanto que é 17 menos 16? Isso aqui dá 1. Agora, nós temos que fazer a seguinte pergunta. 1 dá para dividir por 8? Não. Primeiro passo da divisão. Tem número para nós baixarmos? Não tem. Sempre quando não tiver número para nós baixarmos, nós devemos colocar uma vírgula aqui no nosso quociente e acrescentarmos um zero aqui no nosso resto. Agora, 10 tem como nós dividirmos por 8. E por qual número? Por 1, porque 1 vezes 8 é igual a 8. E agora vamos efetuar essa subtração. 10 menos 8, isso aqui dá resto 2. Agora, 2 dá para dividir por 8? Não. E por que não? Porque 2 é menor. Como nós já sabemos que não tem número para nós baixarmos, o que nós deveríamos fazer? O segundo passo da divisão seria nós acrescentarmos uma vírgula no nosso quociente e colocarmos um zero aqui no nosso resto. Eu não coloquei a vírgula novamente porque um número ele só possui uma vírgula. Agora, 20 dá para dividir por 8? Sim. E por qual número? Por 2. Porque 2 vezes 8 é igual a 16. 20 menos 16 dá 4. Agora, 4 dá para dividir por 8? Não. Então, o que nós faríamos novamente? Nós iríamos colocar uma vírgula aqui no nosso quociente, só que a gente sabe que a gente não precisa, porque já tem. E vamos acrescentar um zero aqui no nosso resto. Agora, 40 dá para dividir por 8? Sim. E por qual número? Por 5. Então, o que nós fazemos? Colocamos o 5 aqui no nosso quociente, que vai dar 40. E quanto que é 40 menos 40? Isso aqui é igual a zero. Ou seja, o resultado de 16.097 dividido por 8 é 2012,125. Agora vamos para o nosso último exercício da nossa parte 2 deste curso. Na letra K, nós temos 24.724 dividido por 9. Então vamos lá. Como nós temos apenas um número no nosso divisor, nós temos que olhar um número no nosso dividendo. 2 dá para dividir 9? Não, porque é menor. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos o próximo número, ou seja, 24. 24 dá para dividir por 9? Sim. Então, vamos pensar. 9 vezes que número que me dá 24 ou chega próximo? Nós sabemos que 9 vezes 3 são 27 e 9 vezes 2 são 18. 27 ultrapassa, então nós temos que usar o 2. Então, vamos colocar o 2 aqui no quociente e colocar o 18 aqui embaixo. 24 menos 18 dá 6. Agora, 6 dá para dividir 9? Não, porque é menor.
Então, o primeiro passo da divisão é nós fazermos o quê? É nós baixarmos o próximo número. Então, vamos colocar o 7 aqui embaixo. Agora, 67, dá para nós dividirmos por 9? Sim, porque é maior. 9 vezes que número que me dá 67 ou chega próximo? Nós sabemos que é 9 vezes 7, porque 9 vezes 7 é igual a 63. Então, vamos colocar o 63 aqui embaixo e agora efetuarmos essa subtração. 67 menos 63, isso aqui dá resto 4. Agora, 4 dá para dividir por 9? Não. Então, primeiro passo da divisão, baixe o próximo número. 42 dá para dividir por 9? Sim. E por qual número? Dá por 4. Por quê? 4 vezes 9 são 36. E se fosse por 5, professora? Se fosse por 5, iria ultrapassar. Porque 9 vezes 5 é igual a 45. É muito maior, então a gente não pode usar. Então vamos utilizar por 4. 4 vezes 9 é igual a 36. Agora, 42 menos 36, isso aqui dá igual a 6. Agora, 6 dá para dividir 9? Não. Por quê? Porque é menor. Então, o primeiro passo da divisão, tem número para baixar? Sim. Então, vamos baixar esse número. 64, dá para nós dividirmos por 9? Sim. E por qual número? Nós sabemos que é por 7, porque 7 vezes 9 é igual a 63. Agora, vamos efetuar essa subtração. 64 menos 63 dá resto 1. E agora, 1 dá para dividir 9? Não. Então, o primeiro passo da divisão, tem número para nós baixarmos? Não tem. Sempre quando não tiver número para vocês baixarem, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que partir para a segunda parte. Qual seria essa segunda parte? É vocês acrescentarem uma vírgula aqui no quociente e acrescentarem um zero aqui no resto. Agora nós temos 10 dividido por 9. E tem como? Sim. Quanto que é 10 dividido por 9? Isso aqui dá 1 e vai dar que resto? Vai dar resto 1 também, né? Agora, novamente, 1 dá para dividir 9? Não. Então, o que nós faríamos? Nós iríamos colocar uma vírgula aqui no quociente e acrescentar um zero aqui no nosso resto. Aí, 10 dá para dividir 9? Sim. Por qual número? Por 1. Porque 1 vezes 9 é igual a 9. 10 menos 9 dá resto 1. Eu quero que vocês percebam que se nós continuarmos esta conta, sempre vai dar o mesmo resultado. Sempre vai ter resto 1 e o nosso quociente sempre vai ficar repetindo o número 1. Isso é chamado de dízima periódica. O que é uma dízima periódica, professora? A dízima nada mais é do que uma repetição. Então, para nós não precisarmos ficar continuando esta conta, o que nós fazemos? Nós apenas colocamos 3 pontinhos aqui no nosso quociente. Ou seja, nós utilizamos a reticência, que significa que esta conta vai continuar. Bom, pessoal, essa aqui foi a parte 2 do nosso curso. Agora daremos sequência com a parte 3, onde iremos aprender a como resolver uma divisão com 2 números decimais. Ou seja, tanto divisor quanto dividendo são números decimais. Então, vamos lá.